Aí aqui, ó, é o projeto, né? Aí aqui do seu lado direito, do direito é como se fosse um chat, igual o chat GPT. E aí eu tô fazendo tô fazendo um troubleshooting aqui, que tem uma hora que o meu código, ele tem que verificar se a aplicação tá funcionando, né? E se ela tá. Ah, aqui eu desliguei a máquina aqui. Se ela tá. Mas dá pra ver ele atrás. Se ela tá funcionando e se esse sensor aqui, ó, sensor validate aqui do lado esquerdo, se ele tá acessível, porque esse sensor é como se fosse um Play 4 com um Play 5 zerado e um Play 5 com um jogo. Aí você cria um código que vai verificar se o Play 5 tá rodando e se ele tem um jogo X. Se ele tiver o jogo X, significa que a configuração foi migrada, entendeu? É, porque esse jogo não vem com videogame. Então, deixa eu ver aqui, ó. Aí, enfim, aí tá dando um erro que a aplicação ela roda, ela faz essa verificação e ela dá erro. Só que no se eu rodo um script igual, manual, ele dá certo, entendeu? Aí eu vou pedir aqui pro Claude pegar meu código e expor as portas de web server, ou seja, que a máquina principal ela abre um site e a máquina remota ela se conecta de volta para fazer as rotinas. E aí, como alguns sites rodam em porta 83, 84, 85, sei lá, eu tô pedindo para ele mostrar isso no console para eu saber qual porta que está rodando naquele momento, que eu consigo monitorar mais fácil, entendeu? Vou fazer isso e qualquer outra coisa que eu ia fazer, não lembro. Mas vamos aqui, ó. Vamos primeiro fazer isso aqui. Mandei lá o prompt, né? Aí ele fala um monte de baboseira ali e tal, tá vendo? Tá lendo o arquivo, tá lendo a configuração, ele tá fazendo em cascata, né? Ele olha um arquivo principal, aí ele olha o arquivo de configuração, ele entende o código, né? Então ele sabe onde ele tem que ler. Na maioria dos casos ele sabe, aí ele fala as linhas que ele tá lendo e tal, não sei o que. Vou deixar ele rodar aqui. Basicamente ele tá fazendo o reasoning, né? Tá vendo? Ele tá pegando as variáveis, tal. Qualquer outra coisa que eu ia fazer, além disso, não lembro agora. Era expor as portas. Não lembro. Não lembro mesmo. Não, enfim. Aqui do lado direito, tá vendo que tá manual. Eu posso alterar para automático ou qualquer coisa desse gênero, que aí ele vai rodando. Porque aí no manual, cada interação que ele faz que ele precisa agir de fato, ele vai me perguntar. Tá vendo aqui, ó? Tá perguntando se ele pode fazer uma edição no arquivo tal, dá o caminho inteiro. Se eu falar sim, aqui do lado esquerdo ele até mostra onde que ele vai fazer a alteração. Que eu não faço ideia. Cadê aqui? Ele não tá me falando. Deixa eu ver aqui, peraí. Baixa. Ah, aqui, ó, tá vendo? Tá perguntando se ele pode fazer alteração. E basicamente ele vai adicionar uma linha. Ok. Aqui ele vai adicionar um bloco. E vai adicionar esse bloco aonde? No Python mesmo. Ainda bem que eu tenho isso no GitHub. Se eu precisar comparar também, printar as portas abertas, yes. Nossa, tudo isso só pra fazer isso? Meu Deus do céu. Acho que ele entendeu errado, hein? Vamos ver na hora de que eu rodar aqui. Aqui, esse Python MSP PyCompile é só para ele, tipo, entre aspas, ele roda o código, mas sem rodar, ele só compila, né, para ver se tem algum erro de sintaxe, entendeu? Só para ver se está tudo escrito certinho. Não quer dizer que a lógica está certa, mas não vai ter erro de sintaxe, pelo menos. Aí ele dá mais aplicações aqui. Meu timer de trabalho aqui. Vou rodar mais 25.
Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos rodar aqui o código. Vamos rodar aqui. Creator. É. Ah, que bosta. Ele não entendeu, tá vendo? Ele imprimiu aqui, ó, no começo, ó. Ele vai ser o porta 83, 83, 85, 85. Eu quero dar um Ctrl C aqui. Dar um Ctrl, né? Ele tá copiando a... Agora eu quero... Ó, o vídeo arranhando no chão. Opa, agora vai gerar um lixo aqui, mano. Ele mandou pra cá. Vamos ver se ele chegou a criar. Ele chegou a terminar de copiar, né? Que eu parei no meio. Aqui é o servidor entre aspas, né? Porque eu tô fazendo tudo no notebook, mas o servidor é o desktop. E a máquina remota é uma máquina virtual dentro do... Pera aí. Só pra não deletar o negócio errado, né? Esse é o caminho. Copiando para. Chegou a criar a máquina virtual. Vou fazer o seguinte. Eu tenho um script aqui. Estou fazendo. Não tá ligado, né? Mas vou deletar aqui. Vamos ver se vai aceitar. Não tem máquina. Que o primeiro passo ele copia a imagem do destino, depois ele vai criar a máquina virtual usando ela. É que eu tô com medo de fazer assim, ó. Tô com medo de deletar a imagem principal e aí como é que aí eu vou ter que instalar o Windows 7 de novo na máquina virtual. Mas ele não fez o que eu queria. Não é pra mim. Você vai entender, não? Vamos ver se você vai entender o que eu falei. Ele quer fazer alteração. Depois para me fazer, se eu tiver que fazer tudo gostando dessa porra na mão aqui. Ah, vai. Se eu botasse aqui no automático, né, ele ia ficar fazendo tudo, tá ligado? Até acabar. Mas é melhor ficar revisando, mesmo que eu nem tô lendo direito o que ele tá fazendo, né? Mas ainda assim. Ok. Vibe. Nossa, ele tá fazendo um monte de merda aqui, mano. Se eu fosse fazer muito fácil, mano. Porque assim, a função, ela recebe um parâmetro de porta pra expor, né? Para o serviço rodar. Mano, é só pegar a mesma variável e imprimir no console, caralho. Really? Só pra adicionar um monte de merda no código. Tudo bem. Beleza, vai remover aquele lixo que ele colocou antes, beleza. Ok. Vai fazer o compile, vai ver se não tem erro de syntax. Compile. Ele vai dar a explicação. Refeito. Removeu o resumo que aparecia lá no começo e ao invés disso, cada porta agora é anunciada
é assim que ela é realmente aberta dentro do Edge Firewall, dessa função aqui. Que agora printa, expose, import e tal. Beleza. Bem antes da regra de criação do file. Uma linha por cada evento real, a fim que ela aconteça durante o run, né? Ao invés das 4 aparecer cada uma das 3 chamadas de locais, agora passa seu próprio string de propósito para que a mensagem te diga exatamente qual servidor e arquivo aquela porta está fazendo no momento. Até ele está fazendo mais do que eu pedi, né? Beleza. Certo, vamos lá de novo. E aqui, ó, eu tô, que eu falei assim, aqui o meu, tá vendo? Ó, SSH Rafael Casa é basicamente essa máquina aqui, ó, que é o desktop. Então eu tô usando o VS Code no meu notebook, mas ele está se conectando lá no desktop, e dentro do desktop tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, fechar. Aqui são as máquinas virtuais. Aí o meu código basicamente ele vai pegar uma imagem que seria como se fosse um disco de instalação do Windows, só que ele já está pré-montado, né? Já está instalado. É basicamente como se você fosse montar uma máquina física e usar um HD que já está configurado. Você só espeta o HD, ele já vai subir com os negócios lá. Que aqui tá vendo? Aqui o preview, aqui a thumbnail. Mas vamos lá. Que essa é a máquina onde está rodando e ela vai copiar para outra. Né? Então, enfim, vamos lá, rodar de novo. Ele vai copiar o arquivo, né? Tipo, aqui é onde está o arquivo preparado e aqui é onde ele vai salvar o arquivo novo, né? A máquina virtual que eu estou criando agora ela vai ter esse caminho aqui. É rápido, né? Porque é um NVMe, né? Estou copiando local, são 15 GB. Não demora muito, mas em produção vai demorar um pouco mais, porque é um SD SATA. E vai ser 80 GB, né? Não vai ser 15. Agora ele está criando um arquivo PowerShell que vai ser usado para criar a máquina virtual. Tá vendo? Ele vai esperar uns 61 minutinhos para o Hyper-V, né? Para terminar de criar a máquina antes de mandar ligar, né? O código tá bem verboso, né? Que é para mim poder fazer o troubleshooting, né? Mas não tá ligando a máquina virtual. Aí tá vendo? É isso que eu queria. Aqui no código original já tinha algumas que ele apareceu, o port 33, mas ele tá mostrando aqui para cima, ó. Aqui, ó, cadê? Expondo a porta 33 e tá servindo um arquivo. Acho que isso aqui tá errado, porque tem o primeiro web server eu sirvo vários arquivos. Aqui é basicamente ele só printou na tela que eu queria uma regra no file do servidor para permitir as conexões de entrada, né? Que a máquina remota ela vai acessar. Tá vendo? São 28 arquivos. E a máquina que está rodando, ela já está fazendo o trabalho dela aqui, ó. Ela já está rodando o script. Que o script ele vai no início do negócio. Assim que a máquina liga, né, ela começa a rodar. Esse aviso de Windows falsificado dá para tirar, mas não tirei ainda não. Nem preciso, na verdade nem precisa, né? Só incomoda para quem tá usando. Aí aqui, ó,
Então ele vai mostrar para mim cada arquivo que ele está baixando, que é basicamente essa pasta inteira aqui, ó, a pasta dos payloads aqui, ó. Tudo isso daqui são arquivos que serão usados na máquina virtual. Ele já terminou de baixar os arquivos. Aí porta 83 de novo. Porta 83. Não sei porque ele fala que ele vai servir esse arquivo aqui. Às vezes eu tenho alguma rotina duplicada aqui ou que eu não estou lembrando a lógica. Mas 83 de novo. Vamos vir na máquina virtual. Se eu entrar aqui, é que eu não sei se a máquina já trocou de IP. A máquina virtual ela vai subir com um IP qualquer, IP, né? E aí depois o script ele vai colocar tipo entre aspas a máquina na mesma rede do servidor. E depois ele faz algumas rotinas e antes de terminar ele vai pegar o IP da máquina em produção, da máquina antiga. Então deixa eu dar um ping aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó, já tá com o script que tá rodando lá já tá indo com pau. E aqui vai começar a rodar a automação de instalar o software. Deixa eu ver aqui, vamos conectar nela. A máquina remota com IP temporário. SSH. Ele tem. Essa máquina está preparada, então ela tem um SSH habilitado lá para me acessar, senão por padrão não tem, não dá para você fazer isso aqui no Windows. Acessei, agora eu vou acessar a pasta dos scripts. Tem uma pasta de logs aqui, que conforme as coisas vão rodando, vai logando lá. Aí eu vim aqui, esse aqui é a rotina principal, tá vendo? Ela já tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ele tá no processo de instalação da aplicação, que é o que a gente tá vendo aqui do outro lado, né? A gente tá vendo ele do outro lado, tá instalando a aplicação. Que é basicamente o que ele tá printando, esse daqui, esse código aqui, ó, cara. Aí já tá, peraí, já vou chegar lá onde tá o meu erro, né? Mas vamos vir aqui, ó. Esse código aqui é como se fosse um orquestrador, que é um código que ele tá rodando lá na máquina remota, né? Esse aqui é um arquivo BAT, né? E mistura com PowerShell versão 2.0 para rodar o Windows 7. Aqui, ó, vamos ver se o código, isso que eu quero ver aqui, ó. Vamos ver. Todos os arquivos, porta 83, aparentemente, porta 83, também, tá vendo? Ele tá tentando se logar nesse IP. Tá tentando acessar esse endereço aqui. A máquina que ele vai desligar, não sei porque tá mostrando essa porra aqui, mas beleza. Tentativa 1 de 3. Por enquanto o PRTG não respondeu. Vamos ver. Aqui, ó, já tá respondendo. Ele já conseguiu pelo menos acessar a aplicação. Ainda não conseguiu logar. Vamos ver. Ainda não logou. Ainda não logou. Ele ainda não conseguiu logar. O que acontece? Ele vai conseguir logar, mas não vai conseguir. Tá dando um erro para vocês. Vamos tentar aqui manualmente. Ó, aqui é o IP, tá vendo? A aplicação está instalada na máquina nova. Vou logar com o login padrão aqui. Só o login. Deixa eu ver se que tá rolando aqui na máquina. Ah, tá. Ele instala a aplicação. Aí depois ele vai parar os serviços para quê? Para poder pegar os arquivos da máquina antiga
E aí depois que ele pegar os arquivos da máquina antiga, ele vai iniciar a aplicação de novo. Porque provavelmente é que na hora que eu fui fazer o teste aqui de login manual, provavelmente a aplicação estava instalada, mas não estava com backup feito, né? Ela só instalou a aplicação. Então aquele sensor que eu uso para validar se, entre aspas, o Play 5 tá com a conta migrada ou não, com aquele jogo que não é padrão, o jogo não tava lá. Então eu não ia conseguir acessar o jogo, entendeu? Ele ainda tá rodando aqui. E aqui ele vai ficar tentando. Qual é a tentativa que já tá agora? Tentativa 7. Porque aqui eu fiz essa contagem aqui não importa tanto, se eu não me engano. Eu não lembro se tem um limite de tentativas ou se tem um limite de tempo. O tempo aqui é meia hora. Vai ficar tentando. Tentativa 8. Aí tá vendo? Conseguiu logar. Pegou o cookie de sessão. Mas ele não conseguiu carregar a página. Não conseguiu logar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Ô caralho, puta que pariu, não acredito que fiz essa merda do caralho, filha da puta. Meti um Ctrl C aqui, puta que caralho, ainda bem que eu tenho isso aqui agora. Eu vou parar a máquina. Caralho, velho, que merda. Ctrl C sem tudo aqui. Na hora que eu tava fazendo o troubleshooting no código, parei a máquina virtual lá. Aí esse código em PowerShell aqui ele vai deletar o VHDisk. Antes de eu fazer isso, pera aí, não. Só quero ver um negócio. Pera aí. Não preciso, tô confundindo as máquinas aqui. Vamos ver. Só quero ver um negócio aqui. Tá vendo, tá certo. É aqui mesmo. Eu não queria deletar a imagem errada. Então aqui realmente é a pasta onde eu coloco as coisas novas, né, na hora de fazer. Então a máquina já está desligada. Agora sim vou deletar. Ele pede para confirmar. Que aí, porque se você entra na interface do Hyper-V e manda deletar aqui, ó, pela interface, ele deleta a porra da máquina, mas não deleta o arquivo, tá ligado? E eu não tenho o disco infinito, tá ligado? Cadê aqui, ó? Não tenho o disco infinito, tá vendo? Aqui eu limpei bastante coisa, mas antes estava quase lutando, entendeu? Então, pra cada teste que eu faço, ficar colocando 15 GB lá, rapidinho acaba. Vamos lá. Então vamos rodar de novo, cara. Vamos rodar de novo. Peraí, vou aproveitar que tá no começo ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui do lado. Change default. Eu acho que é só esse cara aqui, o monitor loop. Deixa eu perguntar aqui. Porque assim eu pedi pro Claude adicionar no código escrever no console se qual porta que o web server está expondo, porque daí eu consigo ir lá na máquina remota e ver se ela acessa de volta, enfim, tentar entender a comunicação entre eles, né? E inclusive para mim fazer isso daqui, ó, olhar no dump de rede, você tá vendo aqui, ó, esse aqui é um log, por exemplo, que está mostrando a máquina. Quando a máquina liga, ela pega qualquer IP. Ela pegou o IP .9, ela acessou aqui o IP do servidor. 202 é o IP do servidor, 203 é o IP que eu estou usando para a aplicação, 204 é o IP temporário. Então aqui é um log, como aqui está passando HTTP plano, é um log basicamente indicando que a máquina pegou o arquivo, o PSI, tá vendo? Pegou o PSI, pegou o cleanup, pegou outro. Enfim, é basicamente mostrando a rotina aí do negócio, tá ligado? Que aqui eu consigo ver na parte de rede o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui se ele está expondo esse arquivo aqui, ó, esse código. Em algum momento ele vai chamar essa função que vai chamar um arquivo.
Deixa eu ver aqui. Monitor loop is printing on console. Which part is exposing on runtime? Esse que é legal, né? Que o Cloud está adicionado como uma extensão no VS Code, e aí como o meu VS Code está conectado lá na minha máquina, o Cloud consegue acessar lá também, entendeu? Vamos ver aqui o que ele falou aqui. Olha, pô, na tela do notebook tudo fica pequeno, né, mano? Aí tem que ficar se virando aqui. Não, ele não expõe. Como assim? Ah, tá, eu tô confundindo, cara. O monitor loop ele vai checar a aplicação, ele não vai expor. Ah, é verdade, o monitor loop ele roda no servidor e acessa a aplicação com IP temporário para verificar se a instalação está aplicada e se o backup foi feito, fazendo a validação com aquele sensor lá que eu crio especialmente só para fazer a validação. Então ele não expõe mesmo. Deixa eu ver aqui. Server, what about server. Assim, se eu não tivesse o Cloud, eu ia ter que entrar na configuração e olhar, né? Tá fazendo todo o caminho de rato aqui. Com o Cloud ele me ajuda nisso, né? Não só escrever, mas também ler o código, explicar. Às vezes eu esqueço, qual parte do código faz tal coisa, hein? Código pra caralho aqui, mano. Isso aqui é só os templates, tá ligado? Que eu uso para criar os templates que são usados para criar os arquivos que vão ser enviados para máquina remota, que criam os arquivos PowerShell e cria acho que o XML também, né? Aqui é o XML também. O BAT, não preciso ter o template. Os arquivos BAT. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Ele já mostra a porta que tá. Ele já falou que já mostra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Também é uma outra forma agora que está tudo centralizado, entre aspas, né? Deixa eu ver. Config Py. As configurações do que rodam estão tudo por aqui. Então vamos ver aqui. Nossa, port com import é foda, hein? Ó, port 85, 83 e 83 e tem 83 e 85. São duas portas que estão sendo usadas aqui. Duas partes estão sendo expostas. Teve uma parte do código que estava rodando e a máquina virtual estava tentando acessar a porta 85 e eu estava expondo. Não, eu estava tentando acessar a porta 83 e eu estava expondo a porta 85, aí não vai rodar. E cagou na hora de centralizar as configurações, porque no ambiente anterior estava funcionando. Então vamos rodar o código de novo. Acho que eu vou ficar esperando aqui até aparecer a parte lá.
Commodore aqui. Porta 33. Esse da Rafael tava 6 meses atrás aqui. É o Abrante anterior. Acho que é. Ó, tá vendo? 6.000 inserções, 27 arquivos alterados, 500. Então isso aí é. Ele pega. Se tiver um ponto ali, ele vai mandar como delete, né? Então. Depois eu testo o que é esse informar, ou abrir no GitHub. Esse barulho do Slack. Deixa eu ver aqui o que é o Slack. Aqui um robozinho lá do servidor de hospedagem nosso. Olha o que ele tá falando aqui. Serviço de spam dele fora. Daqui a pouco ele sobe de novo. A máquina virtual já está com IP temporário. Se conectando de novo para ver o que está acontecendo lá dentro. Ok, como essa rotina está rodando através de um serviço, né, através de uma tarefa agendada, ela não aparece. Se eu entrar na máquina, ela não aparece. Aí eu resolvi como, para poder saber, basicamente como se fosse um usuário invisível, né? Tá rodando como um serviço. Não é um serviço, é uma tarefa agendada, né? Mas enfim. Aí eu resolvi como, cada etapa tem uma linha que printa no console e tem uma linha que grava num arquivo de log. Ou seja, basicamente o que ele printa na tela, em teoria deveria sair fazer isso, né? O que ele printa na tela, ele também escreve no arquivo de log. Aqui esse comando aqui é basicamente para ler no Windows, né? Ler um arquivo. Deixa eu ver aqui. Ele ainda não fez o backup das informações. Eu consigo vir aqui, por exemplo, se eu quiser saber, por exemplo. Cadê aqui? Replicate. Como o código que está lá é igual que está aqui, né? Replicate. Get server monitor programs. Replicate. Aqui. Eu posso vir aqui e dar um procurar, também ele está nessa etapa do código aqui. Se eu quiser ver no código em si, né? Não que está rodando em tempo real, mas é o script mesmo. Aí tá vendo aqui, ó.
isso aqui, cadê aqui, ó? Isso aqui, essa primeira linha aqui, ela vai imprimir no console. Essa segunda aqui vai fazer a mesma coisa, só que ela vai adicionar esse texto aqui, nesse echo, dentro de um arquivo de log. Aí isso aqui é uma variável, né? Tem um nome lá do... Se eu vier aqui, log file. Vou pegar o primeiro de todos, né? Log file. Log file é a pasta... Caralho, é uma variável através da outra, né? Logdir tá aqui, logdir é scriptdir, isso aqui é basicamente é a pasta aonde o código está rodando, né? Aí, qual que é a pasta do log? É a pasta onde o script está rodando /logs. E qual que é onde o nome do arquivo de log é o que? Qual que é o nome do arquivo? A variável, definindo a variável do arquivo de log é o que? É a pasta de logs, que é basicamente... Aqui seria C, dois pontos, para tirar da abstração, né? Basicamente isso aqui, ó. E aí ele faz o que? Aí ele pega o nome do script, ele vai variar de script para script, né? Na verdade o script ele próprio aqui, né? Script name, script de cadê? Ah, estava achando estranho. Isso aqui, essa variável aqui no Windows significa é como se fosse falar isso daqui, ó. Se eu ver aqui no Windows e fizer isso daqui, deixa eu ver se dá. Não, isso aqui é de Linux. PWD. Esqueci, tem uma variável no... Vou entrar aqui rapidinho. Acosta 192.168.02.02. É o Raspberry Pi. Se eu der aqui um PWD, é o caminho, entendeu? Não é o caminho, é aonde você tá, né? Se eu vier aqui, ó, entrar na pasta do call home, deixa eu ver se tem alguma coisa aí no call home, alguma pasta no call home. Deixa eu ver aqui. Call home. Tem pasta não, aqui é tudo aqui, mas enfim. Agora que eu tô dentro dessa pasta, se eu vier aqui, né, um PWD, tá vendo? Esse é o caminho. Então, basicamente esse cara aqui, ele... Aí tem um comando que está no Windows, que agora eu não tô lembrando. Deixa eu ver, eu não tô lembrando. Não tô lembrando mesmo, mas enfim, foda-se. Agora, o que eu tava procurando? Eu nem lembro mais. Nossa senhora. Ah, tava procurando o que tava rodando. Cadê aqui? Eu tô aqui no script. Ah, vamos dar um time aqui, ó. Ó, tá vendo? Já rodou mais, fez as cópias, né? Ele já está validando com sucesso a página e aqui ele está verificando o conflito de IP, que basicamente é o que? A máquina remota está verificando se o IP da máquina em produção está funcionando ou não, porque ela tem que desligar. Só que como é que ela vai desligar? O servidor só vai desligar a aplicação quando isso aqui der sucesso, entendeu? Só que ele não está conseguindo fazer. Se eu vier aqui, login padrão, procurar o sensor aqui, procurar o sensor validate. Tá vendo? Ele basicamente quer exatamente o que está aqui no código. Aqui, esse caminho aqui, ó, é o endereço IP ali de cima. Agora eu não sei por que ele não está conseguindo fazer isso, mano. O Claude achou que podia ser alguma coisa do Windows Defender. Deixa eu ver se eu dei um Ctrl C para copiar. Não quebrou, ainda não quebrou aqui. Que basicamente assim, ó, se eu ver aqui o que o código está fazendo, eu vi a linha de comando é fazer isso aqui. Ele se logou e tem que entrar aqui.
E ele, não sei se está entrando ou não, não está conseguindo. E aí, deixa eu pensar assim. Ah, tá. Vamos ver se eu consigo ver aqui no. Ah, tá vendo aqui, ó. O 202, que é o servidor, está acessando o 204 e está tentando acessar esse conteúdo aqui na página, dar um get aqui. Tá vendo? Ele está dando um erro temporário, a aplicação está fazendo alguma merda. Vou só dar um stop aqui para limpar. Vou começar de novo. Eu quero pegar bem a linha de log do dump. Provavelmente alguma coisa tá quebrada no código. Porque se eu vier aqui, ó. Cadê? Se eu vier aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o de um bagulho que eu rodei antes. Deixa eu dar um. Ó. Isso aqui é da aplicação, porque eu não tô lá mexendo mais. Deu ok, ele deu ok, tá vendo? Tá dando ok. Qual é o problema? Pera aí. Esse ok aqui. Então, ele tá dando ok. Deixa eu ver se deu ok. Tá, ele tá ativa 16. Login com sucesso. Tentativa falhou a carregar a página, porque se eu vir aqui, ó, dá uma olhada aqui, esse código aqui é igualzinho deixa eu entrar lá no Rafael Casa. Porque eu pedi pro Claude fazer um código igualzinho código que é usado, que assim, como é que funciona? Esse monitor loop, ele é chamado pelo Python principal. E aí a função dele é fazer essa verificação para ver se a aplicação tá certo. Antes de que aí ele fazer, ele vai verificar se está certo. Estando certo, ele vai derrubar a máquina da aplicação de produção. Aí a máquina caindo, a máquina remota, a nova máquina, né, vai pingar o IP 203, que é o IP da aplicação hoje em dia, não vai responder, fala assim, ó, o IP está livre, não tem mais conflito de IP. Aí ele vai pegar a máquina remota e vai alterar o IP 204 para 203, que é o IP final, entendeu? Deixa eu ver aqui. Desktop. Scripts. Create. E aí é Python test. Peraí, não é Python test, que é um PowerShell. Test. Aqui. Tem que meter um PowerShell primeiro aqui, que eu tô no CMD, né? Então, teste monitor. Tá vendo? O código que roda manual, ele consegue fazer, tá vendo? Solicitando a URL, status ok, a resposta depois do redirect, code. Esses aqui são alguns debugs que o Claude adicionou para poder ajudar aqui, mas também ele encontrou o ID. Só que esse ID aqui ele está dentro do HTML, lá se dá um inspecionar página, e encontrou esse nome aqui, ó. Coloquei de propósito, hashtag validate. Sucesso, sensor encontrado, código de resultado 0, tá vendo? Aí essa etapa aqui é um código copiado, né? Então o Claude intencionalmente derrubou essa etapa, né? Porque é só para testar. Agora no runtime, tá vendo? Aqui, deixa eu ver qual etapa aqui, tá vendo? 22, tá vendo? Ele não consegue. Deixa eu até fechar aqui. Não sei, acho que se não tá dando refresh, não deve estar tentando
continuamente. Tem uma coisa só que eu tô fazendo diferente aqui no Runtime, que eu vou testar isso daqui a pouco. A única coisa que eu tô fazendo diferente é que eu tô rodando o código direto pelo VS Code, ao invés de rodar pelo CMD da máquina remota. Tá vendo? Check login, mover, Tá vendo? Ele tenta acessar a página, dá sucesso. Então não é um erro em acessar a URL. É algum outro tipo de erro. Deixa eu ver aqui. É algum outro tipo de erro. Deixa eu ver aqui, ó. Get. É algum outro tipo de erro. Quer dizer, não é um erro HTTP, né? É algum tipo de erro do código. Book de sessão. Vamos fazer o troubleshoot junto aqui. Eu vou tentar primeiro o básico. Vou fazer igual eu falei assim, ó. Em vez de eu rodar por aqui, porque assim, vou até mostrar o erro. Mas primeiro vamos desligar a máquina nova. Desliga a máquina nova. Agora deleta ela. Yes, deleta. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Esse... Vamos lá, porque aqui, ó, o que eu geralmente fazia... Deixa eu ver aqui... Vamos começar do zero. Esse é um erro comum, que acontece quando eu tento rodar o script com um terminal que não tem permissão de administrador. Porque ele precisa de permissão de administrador, apesar que o usuário é administrador, eu tenho que rodar o prompt como administrador para poder fazer algumas rotinas do Hyper-V, que era para criar máquina virtual. Tá vendo? Ele não consegue fazer essas rotinas porque ele não tem permissão. Tá vendo? Aí ele até parou. Aqui o código rodou perfeito, tá ligado? Porque o código ele tentou fazer o negócio, não conseguiu, voltou um erro de lá no meu código assim. Se você consegue, retorna um código de 0. Se você dá erro, retorna um código de 1. Retornou 0, continua rodando o código, imprime essa etapa e continua rodando o código. Se ele dá um erro, ele vai imprintar o erro 1 e vai parar o código e vai mandar um e-mail com essa etapa desse processo, para eu saber onde o código parou. Assim, no dia a dia, quando estiver rodando em produção, normalmente eu vou recebendo e-mail que deu certo ou que deu errado. E aí, se deu errado, o código tem que me falar onde, que aí eu vou começar a fazer o troubleshoot dali, né? Deixa eu ver aqui. Só quero pegar o caminho. Então esse erro acontece aqui no prompt, que eu estou rodando o código como usuário normal. Assim, é um usuário administrador, mas o prompt não está elevado isso em si. Aí eu vou vir aqui, ó, executar como administrador. Vou entrar na pasta ali onde está o código, né? Então. E agora ele vai rodar. Vamos ver se assim ele vai liso. Que aí o segundo troubleshoot que eu vou fazer é o que? É pegar o código. Que assim, esse código que eu acabei de usar, que ele testa manualmente, ele faz a mesma coisa que a parte do código faz com o projeto inteiro. Ele foi criado copiando o original. Olha qual a diferença é que o original, as variáveis, elas são extraídas de configuração, elas são extraídas de um arquivo de ambiente. E no código de teste manual,
essas variáveis elas usam variáveis, estão hard-coded, né? Assim, vamos supor, se o código fala assim, eu tenho que verificar a URL ABC. No código de teste, está escrito lá ABC, a URL. No código normal, está escrito variável ABC. E aí, essa variável ABC ela vai consultar uma configuração e lá vai estar lá o valor ABC. Se for uma informação sensível, o arquivo de configuração vai naquilo da variável de ambiente e vai pegar essa informação, entendeu? Mas isso funciona super bem, porque tá tudo em cima disso, né? Enquanto ele tá rodando aqui, eu consigo já fazer isso daqui para dar uma olhada. Eu vou fechar aqui o code. Cadê? Fecha. Como eu não estou usando o terminal, fecha também. É o monitor pi, né? Então, deixa eu aqui, monitor loop. E eu vou abrir aqui do lado o teste monitor loop. Teste monitor loop. E aí eu faço isso daqui. Agora. É que vocês não estão vendo aí, mas tem um bagulho aqui no meio da tela, que é o negócio de gravação, que eu não sei mover isso daqui. E aí ele me atrapalha a mexer aqui em cima. Pera aí, isso aqui vai dar certo. Isso. Beleza. Tá vendo? O da direita ele tá hard-coded. O da esquerda ele faz de variáveis. Mas tirando isso é a mesma coisa. Nossa. De log. Três tentativas. E aqui também. Alt Z. Só para eu conseguir ler. Dei um quebra de linha aqui só para eu conseguir ler. É a mesma coisa. Tá certo, achei que tinha alguma coisa diferente, mas não, tá certo, tá igualzinho. Porque isso aqui não foi nem eu que fiz, né? Isso aqui, esse script da direita foi o Code que fez. E provavelmente o código inteiro aqui ele é igual, ele só vai mudar lá em cima, porque a parte da URL tá certa, parece que está dando erro na hora de validar o sensor. Vendo aqui a parte de login ainda. Ó, tá me validando, passo 3, validar o sensor. System também não. Tá faltando o user agent. Faltando o user agent.
que tem no código de teste, mas não tem no código de. E deixa eu ver o rodando aqui, onde é que ele tá agora. Ah, login failed, né? Ainda não conseguiu logar. Beleza. Mas basicamente é o que? Tem. Tá vendo? Que pode ser isso, cara. Porque às vezes tem umas aplicações que falam, tá, você tá vindo de código aí, eu vou te rejeitar. O user agent é basicamente. Aqui tá falando Mozilla, né? Você podia colocar Chrome, porque se você acessa um site usando Chrome, o cabeçalho, o user agent, ele vai trazer a informação do seu navegador. Que aí vamos supor que. Vamos supor que você está usando um Safari, o navegador do iPhone, e você acessa um site. O site ele pode renderizar a página no formato mobile porque ele sabe que você está vendo no Safari, entendeu? Provavelmente deve ter algum outro cabeçalho que vai indicar se você vem mobile ou desktop, mas é um exemplo do porquê que e até para vender mesmo, né? Tipo assim, o cara vem acessando um conteúdo pelo celular, então vou mandar para ele um negócio, sei lá, capinha de celular, tá ligado? Se o cara também pelo desktop, eu vou oferecer para ele um page de memória. Também dá para ser usado na parte de marketing. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, tá vendo? É a mesma função, validate sensor, no arquivo de loop. No teste tá diferente do. É por isso que vai dar errado, mano. E eu tenho o código que estava antes aqui, tá vendo? É essa função aqui, ó, essa função validate sensor. Vamos ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse cara aqui. Vamos ver se eu consigo comparar com. Eu não sei como é que faz isso pelo VS Code, então vou fazer normal aqui pelo GitHub. Repositório. Aí eu vou na branch de centralizado, que é antes de essa branch que eu tô agora, a branch de. Nem lembro, cara, é a branch de. Que é a etapa de alterar a credencial padrão. Só que tá dando um erro aqui. Já era pra estar resolvido, mas enfim. Vou bater aqui assim. Joga pra cá. Já tá com quebra de. Deixa eu ver. Quebra. Beleza. Vou ver aqui. Beleza, tá com quebra de linha. É o script monitor loop, né? Aqui ver all files. Eu podia pegar o arquivo e ver. Eu consigo ver na mesma branch, eu consigo ver as versões, mas eu sei que aqui estava funcionando o código, né? Aqui estava funcionando. Vou importar módulo, que foi uma mudança que eu fiz recentemente. Que era a função específica 3, né? 3 aqui. Ó, tá. Cookie jar. Objet. Aqui ele não tá passando. Talvez quando o code foi criar outro, acho que ele colocou umas melhorias ali. Content, header, content out file, catch. Ele ainda tá faltando alguma coisa aqui. Isso aqui é a etapa 3, validar sensor, né? Aí tá vendo? Ele tá dando esse erro aqui, ó. Falha a carregar a página de sensor. Ele tá dando esse erro, então ele não tá chegando aqui. Ele não, né? Porque o próximo erro que ele vai dar aqui nem tem. Só sensor validation failed. Validation sensor not found. Então ele tá dando esse erro aqui de cima, cara. Tá dando esse erro aqui. Vamos ver como é que tá rodando aqui. Tá vendo? Ó, ele falha to load sensor page. Failed to load sensor page. Então ele tá dando esse erro aqui.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter. Essa aqui é a mesma coisa, né? Aparente, não é a mesma coisa, não. É um try, aí catch, então na 4. Então ele tá parando nesse try aqui, ó. System net HTTP web request. Response create, guest, true, script cookie jar, get response reader, get response string, header close, has close, compile file, body log, encode um TF8. Deixa eu pensar aqui. Vou fazer o seguinte, ó, vou ser preguiçoso. Se está funcionando o código, vou testar aqui. Se o código manual está funcionando, cadê aqui? Então, exatamente, o código manual está funcionando. Tem essa diferença aí que um tem os parâmetros, né, e o outro não tem. Mas a gente faz o seguinte aqui, vamos trocar só o bloco. Esse try aqui, ó. Vou na pasta 3 aqui. Passo 3. Que engraçado. Ele é bem diferente do. Também ele traz um monte de coisa aqui. Mas enfim, vou copiar esse bloco inteiro aqui, a função inteira. Funciona, tá bom. Beleza. Copiei inteiro. Ah, tá. Ali embaixo, justamente ali embaixo. Salvei. Nem sei se a falha era essa. Mas ele tinha chegado nessa área. Será que ele vai rodar usando o código que está na memória ou ele vai rodar o que está na máquina? Acho que ele vai rodar o que está na memória. Porque eu fiz uma alteração no código, mas ele já pegou o arquivo e está rodando. Então o arquivo deve estar na memória, né? Ele está no tentativa 11. Vamos esperar a tentativa 12 e 13. Em 30 segundos. Se bem que ele tá dando esse erro aqui, mas ele tá dando exit code for, né? Exit code for 03. Copiei inteiro o bloco aqui, copiei a função inteira, então se tem alguma correção no código do code ele vai rodar aqui. Bom, não sei se ele parou ou não parou. Acho que ele estava começando a fazer, mas enfim, dá um Ctrl C aqui. Foda-se. Como é que eu faço aqui? Terminar. Não consigo fazer isso, consigo.
Deletar. Yes. Ok, vamos de novo. Cara, imagina rodar isso aqui em produção vai demorar, viu, mano? Por isso que uma coisa que me levou a querer centralizar as configurações é para facilitar um pouco o gerenciamento, né? Mas também porque eu sabia que eu ia ter que aumentar os timeouts das rotinas para poder suportar um ambiente mais lento. Que, pô, 15 GB de informação de máquina virtual, DDR4, uma placa-mãe legalzinha, 16 GB de memória, NVMe, que acho que é o ponto mais importante na velocidade aqui, e assim demora para rodar. É certo que ali o que deve estar demorando aqui agora é a parte da própria porra do Windows 7 mesmo. Fica ali moscando infinito ali Essa parte que é muito legal, mano. Ele vai instalar a aplicação. Que ele basicamente o código que ele faz essa parte de instalar a aplicação. Ele dá um comando para abrir
um arquivo executável. E aí eu mapeei, tipo assim, é igual como você, vamos supor que imagina que você vai instalar uma aplicação usando só o teclado. Você aperta lá o Tab, aperta o Enter, você escreve, você aperta o Enter no Next, 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 Finish, entendeu? Então basicamente o que o código está fazendo é isso. Fosse é que essa aplicação é antiga. Se fosse uma aplicação mais recente, ela teria o modo de instalar de forma silenciosa, que é basicamente se você pega, você chama o binário, chama o executável, né? E passa umas flags que são tipo parâmetros, né? Para você configurar, entendeu? Mas no caso dessa aplicação não tem, e também não tem um arquivo de configuração. Queria vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Dar um exemplo bem simples. Se vier aqui em Payloads, tem um arquivo. Cadê aqui, ó? É um arquivo que ele vai criar uma tarefa agendada no Windows. E aí esse arquivo, ele vai tá aqui o comando, né? É um arquivo, ele vai chamar o PowerShell, né? Vai abrir o não, esse cara aqui não. Não é esse aqui não. Isso aqui é para fazer o monitoramento do progresso da aplicação. Aqui, ó. Esse aqui eu estou declarando as variáveis. Tá, aqui ó, criando tarefa. Aí a tarefa ela vai usar um arquivo de configuração, que é esse XML aqui. Aqui ó, cadê o XML? E aqui no XML eu consigo fazer algumas personalizações mais avançadas. Que nem aqui ó, deixa eu ver. Tipo, quando a máquina reiniciar, ela vai rodar esse arquivo aqui. Que é esse cara aqui. E aí esse cara aí ele vai rodar basicamente o orquestrador. Que aí o orquestrador, que é aí que ele vai rodar o grosso, né? É o grosso. Mas eu dei o exemplo aqui do create. Cadê esse filho lá? Create. Caralho, create. Cadê esse arrombado aqui, o create? Esse cara aqui, eu dei o exemplo desse cara, porque é o que? É basicamente tipo, eu tô fazendo, eu vou rodar uma rotina e vou usar um arquivo de configuração, entendeu? Esse binário não tem essa opção. O binário dessa aplicação aqui não tem essa opção. Acho que ele é tipo se ele ainda não trocou de clear, né? Ele nem baixou os arquivos, né? Ele nem começou a baixar os arquivos. Nem começou a baixar os arquivos. Estranho, como é que ele não baixou os arquivos e ele já tá rodando tem alguma coisa estranha, acho que ele já baixou isso, viu? Acho que ele já baixou, porque como é que ele tá instalando a aplicação sem ter baixado um monte de arquivo necessário para rodar a rotina? Só se não é possível que eu alterei uma função de um arquivo e cagou tudo, mano. Deixa eu ver aqui. Rodou o que tem? Ele criou a pasta, mas tem o que aqui dentro?
Deu, crashou alguma coisa aqui, essa porra do caralho. Tá vendo? Ele nem tem, ele tem, até tem o arquivo, mas ele ainda não rodou ele. Era pra ter rolado no reboot. Deixa eu ver aqui, tab, monitor. Ainda não tem. Deu alguma crachada violenta aqui no shortcut. Mano, deu alguma. Caralho, tomado. Agora quando dá um erro assim inesperado, assim, do nada, tipo, nem rodou, porque era pra. Bom, vou rodar por aqui, essa merda. Vou na ignorância. Aí quando eu rodo ele chamando, aí ele apita na tela, entendeu? Aí ele vai também. Vai estar baixando, entendeu? Aí vai começar a brincadeira, que era pra fazer, era pra ele ter feito isso sozinho pela tarefa agendada. Deixa ele rodando normal, ai ai. Aqui se for pra dar o entre aspas. E o erro tá no monitor loop aqui, o erro tá do lado do servidor e do lado da aplicação. Então ele já tentou, ó, que agora ele vai imprimir aqui, né? Então, aí que tá vendo? Ele era pra instalar a aplicação aqui, tá ligado? Ele vai dar um erro bizarro aqui. Ou provavelmente ele vai dar isso, tá vendo? Ele vai tentar instalar por cima aqui, né? Ele vai instalar por cima, sabe? Se bem que ele não. Na verdade, ele não está tentando instalar, porque não dá pra ele instalar. Não dá pra. Eu não consegui fazer o código instalar a aplicação. O projeto ele faz a máquina assim, ela loga aberta, assim, né? Se vocês reparam que a máquina ela aparece, ela já vem logada, né? E aí ela vem logada, quando ela vem logada, ela puxa uns scripts que está na pasta de atalho para rodar esses scripts como se fosse o usuário logado. E aí com o usuário logado ele consegue rodar a rotina. E aí ele instala o software, ele consegue fazer aqueles negocinhos do SendKey lá. Porque sem logar o usuário não ia fazer essa parte. Ele conseguiu rodar o replicate.
Pra hoje já meio que deu. Vou ter que esperar só terminar de. Vou deixar ele rodar por completo aqui pra ver até onde ele vai. Os backups, né? Acessando a página. Também deixa eu pegar aqui, ó. Ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá acessando, ele mapeia essa unidade de rede na aplicação antiga e copia os arquivos de lá para cá, dessa máquina aqui. Se eu abrir esse arquivo de login, eu vou conseguir ver exatamente. Vou até fazer aqui, ó. O que ele fez. Scripts. Aqui é o log do Robocop. Eu fiz um Robocop para cada bloco de. Fiz um para cada um, eu não fiz para todos, porque. Enfim. Aqui ele entrou nessa pasta de origem, pasta de destino. O arquivo vai ser copiado, é esse cara aqui. E aí ele. Copiou, finalizado. Não tem percentual aqui, acho. Extras, falha, propriedade, ignorada, copiada. Testando a aplicação com o endereço IP atual. Agora ele já alterou o endereço IP temporário. Então o IP 09, então ele está com 204. Aí ele vai verificando se o IP 203 está disponível. Se ainda estiver em uso, retentar em 60 segundos. Tá rodando esse script aqui para evitar conflito de IP. Aí aqui, ó. Nossa, negado. Tá, isso aqui não me interessa. Tá vendo? Tá dando outro tipo de erro. Filho da puta, dando outro tipo de erro. Nossa, isso foi negado. Por que que... Unexpected session log sensor page. Deixa eu ver aqui. Mas enfim. Ou seja, o código não estava errado, era uma outra coisa. Aqui pelos monitor. Ele tá dando erro unexpected. Se o código prevê esse erro, se tá dando unexpected exception load sensor page. Load sensor page, essa aqui. Porra de código que é esse aqui. Vou parar por aqui o troubleshooting. Enfim, achei que eu ia conseguir botar em produção hoje. Tem um negócio para fazer ainda, que é basicamente ele tendo funcionando. Aí eu tenho que criar um script para agendar uma tarefa para ele
que vai rodar cada X tempo, tipo 28 dias, por exemplo, e aí acompanhar. E aí talvez arrumar, por exemplo, isso daqui, ó. Arrumar isso daqui. Arrumar isso daqui, que é o que manda no e-mail. Deixa eu ver aqui, scripts. Vou pegar por aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Esse cara aqui. Arrumar talvez esse fluxo aqui. Tá vendo? 10, 1, porque assim, a ideia dele quando eu montei, tipo assim, ele roda as etapas da máquina inicial e aí depois ele soma com o que roda na máquina virtual, mas ele tá todo cagado aqui, tá vendo?